Olá, Power Trades! Estamos hoje aqui com Paulo Arbex. Quem é do ramo de PCH conhece bem o Paulo Arbex. Boa tarde, Paulo. Grato por aceitar a nossa Boa entrevista. tarde, um prazer. É uma honra, um prazer estar aqui. Uma honra aqui para a gente também. Fazendo aqui uma breve apresentação dessa longa carreira do Paulo, né? O Paulo já foi diretor do Banco Boston de 97 a 2001, chegou a trabalhar nos Estados Unidos, depois, bem mais tarde, aí, passou aí, foi conselheiro da EPE, né, da empresa de pesquisa energética, foi presidente da Abra PCH por 5, 6 anos, praticamente, né? Hoje é um empreendedor aí de CGH, né, uma referência aí para o setor, né? Paulo, tive que abreviar a tua carreira, que senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando. Não, que isso. Não, Bom, entrando direto no assunto, né, vamos falar um pouco de PCH. PCH é uma fonte limpa, né, Paulo? Começar aí hoje, é, quantas licenças precisa para se construir uma PCH? Quanto tempo que demora? Né? Como que é essa parte, assim? tá. Olha, um associado nosso fez um levantamento, eu até tenho um slide interessante, não tenho ele aqui para mostrar, mas ele levantou todas as licenças, autorizações, aprovações, tal, que ele precisou conseguir para construir uma PCH de 20 megas. Foram 59. 59 59 licenças. licenças, autorizações, aprovações, anuências, e aí por vai, e aí vai, né? Então, assim, quando a gente falou, quando a gente usou o termo simplificar o processo, as pessoas querem bagunçar, querem fazer a toque de caixa. Não, não é isso, né? O que a gente precisa, e não é só no setor elétrico, mas no setor elétrico isso aí é muito, muito violento, né? Aqui no Brasil a gente precisa racionalizar os processos de aprovação em geral, né? O tempo e a energia que qualquer empreendedor gasta Uhum. para atender burocracia muitas vezes desnecessária, muitas vezes inócua, é muito grande, não tem cabimento. Na hora que você coloca 59 licenças, é coisa de 59. maluco, né? Coisa de maluco, porque Demorou não... quase 10 anos para ele conseguir 10 anos. aprovação dele. Quer dizer, Quase 10 anos. a construção física civil ali da usina leva quanto tempo? Uns 3 anos? Essa PCH ele fez em dois, 2 anos. dois anos. E só que a espera de 10 anos para levantar essas 60 licenças, praticamente. Exatamente. E a gente olha atividades muito mais poluentes, não, poluentes, né, porque nós não somos poluentes, nós vemos Uhum, atividades poluentes, danosas ao meio ambiente, que deixam aí, que emitem para caramba, tal, sendo aprovadas em 180, um ano. Então, a gente uhum, realmente precisa racionalizar o processo. As PCHs são aliadas do meio ambiente, elas são uma energia 100% renovável, ela tem a menor pegada de carbono de todas, inclusive das renováveis. Uma PCH fio d'água, segundo o IPCC ONU, que é o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, ela tem uma pegada de carbono de 4 gramas por quilowatt-hora. Uma térmica a gás, que está sendo vendida aí como a fóssil limpa, emite 469. É 115 Uau! vezes mais, né? Impressionante. Uma eólica, 12, uma solar, 48, né? Barbaridade. É violento, é violento. E uma hidrelétrica com reservatório emite umas 20 gramas, né? Ainda assim é um décimo, um vigésimo da gás e 1,40 avos de uma térmica a combustível, né? Então elas são aliadas, elas são positivas, não há descarbonização sem hidrelétrica. Não adianta nada a gente colocar um monte de solar na matriz se à noite a gente cobrir com térmica fóssil, né? Uhum. Só está funcionando porque a gente tem hidrelétrica. As nossas emissões de carbono, uma coisa que pouca gente divulga, nos últimos 20 anos, as emissões de carbono do setor elétrico aumentaram 700%. A gente nunca colocou tanta eólica e tanta solar em operação e nunca tivemos um crescimento tão grande. Para Uhum. o pessoal que está ouvindo entender quanto é grave esse 700% de aumento,
A teoria do aquecimento global diz o seguinte, que a gente está tendo um aquecimento global porque nos últimos 200 anos a concentração de carbono na atmosfera aumentou 40%. E o nosso setor elétrico ali em 20 anos aumentou 700 as emissões. Quer dizer, Uhum. é uma coisa assim abissal, Absurdo. é muito grave. Paulo, eu estava conversando outro dia com outro amigo que tem uma CGH, né? Fora a limpeza do rio, né? Porque ele falou que para turbinar a água, ele tira até sofá do rio, né? Então, assim, Exatamente. faz bem para o rio, faz bem para a mata ciliar que fica às margens do rio, né, Paulo? Para não assorear, inclusive, né? Se você quer ter um reservatório de Exatamente. qualidade, você não vai deixar assorear, você vai cuidar das margens, né? Exatamente. Olha, a gente tem exemplo nos dois lados, né? Eu acho muito bacana essa preocupação que nós brasileiros temos com o meio ambiente. O problema é que, como tudo na vida, né, quando o interesse econômico é envolvido, os lobbies atuam e o lobby Uhum, atua tentando fazer a cabeça da uhum. população, muitas vezes com ou informação, às vezes informação falsa, às vezes ele tira uma coisa de contexto e fica batendo naquilo ali e tal. Meias verdades. Exato. Então a gente fica ouvindo, a hidrelétrica não consome água, não consome uma gota d'água sequer para gerar energia elétrica. Ela limpa os rios. Todo santo dia a gente tira milhões de toneladas, milhares de toneladas, desculpa, diariamente de lixo dos Ah, rios nas grades das nossas usinas. A gente evita emissão, a gente é a única fonte que é obrigada a plantar floresta nova, a única. Nenhuma outra fonte de energia no mundo é obrigada a fazer isso. Nós somos. O sensacional. Estado do Paraná, o IAT do Paraná, fez um levantamento a nosso pedido. Nós pedimos, olha, por favor, levantem para nós quanto foi a área ocupada pelas pequenas hidrelétricas e seus reservatórios no estado do Paraná e quanto que elas plantaram de novas florestas. O resultado deu 3,5 vezes, ou seja, para cada hectare que nós ocupamos, nós plantamos 3,5 hectares de mata nativa. Nós estamos contribuindo com o reflorestamento das margens dos nossos rios, das nossas regiões, né? Mas a imagem, a informação que chega, a percepção que o cidadão comum tem é de que, ao contrário, que as hidrelétricas desmatam, que elas prejudicam o meio ambiente. A gente está melhorando a qualidade de água dos rios, onde a gente está, a gente monitora a água, a gente tem que fazer a cada 6 meses vai lá, laboratório, recolhe a água, laboratório independente, verifica se houve algum tipo de alteração, qual foi a causa, o que precisa fazer para corrigir e tal. Então, assim, Uhum. não tem nada mais alinhado. E um exemplo que eu acho muito bom, o UHE Santa Isabel. Essa é uma hidrelétrica de grande porte. O licenciamento ambiental dessa hidrelétrica foi negado em 1986. A gente tem um slide que mostra fotos de satélites de 10 em 10 anos, 86, 96, 2006, 2016. Eu agora quero ver se eu pego uma mais recente aqui. Mas o que aconteceu? Ela foi negada porque o argumento era, não, vai desmatar tantos hectares aqui, não pode e tal. E aí o slide mostra ali o que era área de floresta, o que é área de pasto, o que é área já degradada, né, já com erosão. Uhum. E aquela área inteirinha virou pasto, Bah. ficou desertificada. Se tivesse sido construída a hidrelétrica, ela ia desmatar a área do reservatório, ia substituir mata por lago, que é uma coisa boa, e ia fazer aquela margem toda do lago, ia plantar 2,5 vezes, 3,5 vezes floresta nova ali. É importante a gente alinhar o interesse social e econômico com o interesse de conservação ambiental. É só assim que a gente vai conseguir cuidar do meio ambiente, dá trabalho e custa caro. Se Uhum. você não tem fonte de renda para isso, você não consegue. O maior inimigo do meio ambiente é a miséria, é a pobreza extrema. Exato. E o segundo maior inimigo é a desinformação, é a atuação de lobbies, de Uhum. indústrias poluidoras, etc. Uhum. O Brasil tem uma riqueza que é a água potável, água doce, né? E o brasileiro tem uma capacidade de secar rio para construir, às vezes, estrada em cima. Acho que hoje já parou isso, mas no passado o brasileiro secava rio para botar uma estrada em cima.
assoreava rio, né? Então, é um absurdo, né? Uma riqueza enterrada, né, Paulo? Agora, André, você tocou ah, num ponto que é fundamental, tá? uhum, Uma das grandes vantagens competitivas do Brasil é a nossa abundância de água doce potável. O Brasil uhum, é a Arábia Saudita dos recursos hídricos, né? Nós temos 12% da água superficial do planeta, da água doce superficial do planeta. E uma coisa que pouquíssima gente sabe é que se você somar todo, a NASA fez esse estudo com a Universidade de Pensilvânia, a ONU também tem estudos similares, tá? Eles mapearam toda a água do planeta. 97% da água é oceano, água imprópria para consumo. Os 3% que sobram estão muito concentrados em geleira e água subterrânea. uhum. Somando todos os rios, lagos, alagados, nós temos só 0,003% da água do planeta. Ah, dá até sede agora. A, é, e o consumo é enorme. Então, assim, é um item ultra escasso, tem uma demanda imensa. Para fazer 1 quilo de bife, a ONU calcula que você precisa de 15 mil litros de água. Você consome 15 mil litros de água para fazer 1 quilo de bife, 1 quilo de carne. Né? Ah, Uma xicrinha de café, 150 litros de água no nossa. processo como um todo. Né? A ONU está dizendo que já está todo mundo passando por crise de água, e eles calculam que até 2050 o consumo de água vai dobrar no mundo. O Brasil não tem esse problema. Agora, nossa água já está na Amazônia sobra, só que aqui no Centro-Oeste, Sudeste e Sul já está faltando. Né? Nós tivemos agora, nós estamos, e a gente oscila, né? Secas extremas com cheias extremas. Uhum. Como é que resolve isso? Né? Se é um bem essencial à vida, à dignidade humana, ao desenvolvimento econômico, indústria, produção de alimento, é tudo água. Né? A gente não exporta soja, a gente exporta água, a gente não importa carne. Uhum. Na verdade, é isso. O que você faz? Você tem que criar reserva estratégica, tem que fazer reservatório para garantir a perenidade dos rios, né? Até para proteger os rios de secar, como Exato, se for. exato. Os romanos já faziam reservatórios, romanos. Os animais, castor, Sim, lontra, os animais fazem reservatório. é. E Paulo, benefício social também. Uma hidrelétrica, às vezes, ela ajuda os arredores, investe em escola, né? Quanto em infraestrutura aos arredores dela, né? Desenvolve, às vezes, uma cidade que é pequena, né? Então, ela cria riqueza, né? E assim, encargos em PCH, hidrelétrica, né? Existem muitos encargos. Eu sei que existe um encargo por uso do rio, né? Tem. Tem isso, né? É, nós temos dois encargos, né? Chama CEFUR, Contribuição Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos, está em 6, 7% da receita bruta, e não, da receita calculada de acordo com o índice ali. E tem também a UBP, né? A UBP é na renovação da concessão. Tá. Mas, além disso, são os impostos, né? A nossa Ah, fonte é a sim. única, Isso. E, nossa fonte é a única 100% nacional e com DNH de micro, pequena e média empresa. tá. Nós não temos isenções de PIS, COFINS, ICMS, IPI e até imposto de importação na compra dos insumos para a nossa cadeia produtiva, nem na venda do produto final para a usina. Né? A gente precisa corrigir isso daí, não é possível. Uma coisa é protecionismo, outra coisa é fazer um protecionismo às avessas, né? Uhum. Taxar menos o importado do que o nacional. Aí é loucura, Daí né? é Aí é loucura. coisa de maluco. E, Paulo, É o que a gente tem feito. é, como que a hidrelétrica, as PCHs, elas são tratadas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá? Existem esses encargos? Existem, é, é, com certeza, menos licenças, né? Mas como que é Não. lá? Olha, Alemanha, por exemplo, tá? A Alemanha acho que é o país em que o movimento ambientalista é mais forte. O Partido Verde nasceu lá, é o Partido Verde mais forte do mundo. Na Alemanha, as hidrelétricas têm assegurado na Constituição, na lei, status de prioridade nacional. Uau! Então, se você tem um projeto hidrelétrico na Alemanha e você vai levar ele para ser licenciado, ele passa na frente dos outros. Se você leva esse projeto para buscar financiamento com o BNDES dele, que é o KfW, o BNDES da Alemanha, ele também passa na frente, ele tem prioridade. A hidrelétrica é tratada na Alemanha como prioridade nacional.
E a gente perguntou para um alemão, quanto tempo demora para provar isso daí? Ah, olha, é demorado, é pesado, tal, tem que fazer bastante estudo aí e tal. Tá, mas tá bom, não sei quantos estudos? Ah, tem uns 5, 6 estudos aí que a gente tem que fazer. 5, 6. Nós fazemos, sei lá quantos. E quanto tempo leva? Ah, tá muito, olha, aqui a gente quer acelerar, tá muito lento. Quanto tempo? Ah, uns 180 dias. Ah, Você acredita? nossa, acredito. E será que um dia a gente chega lá? Bom, isso a gente não sabe ainda, né? Eu espero que sim, né? Porque Uhum, assim, não existe descarbonização sem hidrelétrica, não uhum, existe tarifa barata sem hidrelétrica, uhum. não existe segurança de abastecimento de água sem hidrelétrica, não existe segurança contra enchente sem hidrelétrica. Exato, E esse ponto. a tragédia de Vale do Rio Doce, de Brumadinho, teria sido muito maior se não existisse a hidrelétrica Risoleta Neves. Essa hidrelétrica recebeu todo aquele mar de lama no seu reservatório, amorteceu, segurou um pouco lá, mas aí é, assoreou o reservatório de lama. A hidrelétrica ficou parada há quase 5 anos, né? Porque não tinha solução, era caro demais bombear tirar aquela lama toda ali do reservatório. Se não tivesse aquilo ali, a tragédia tinha sido muito pior, mas muito pior, né? E é importante saber, não sei se o pessoal que está nos assistindo aqui tem essa informação, aquilo lá, Brumadinho e Mariano não tem nada a ver com hidrelétrica, aquilo não Uhum, são reservatórios de água, uhum, aquilo ali são depósitos de lixo, eles fecham vales inteiros, né? E vão colocando os resíduos de mineração ali, que eles lavam o minério com produtos químicos e jogam isso aí, porque não pode jogar no rio, né? A hora que aquilo uhum. rompeu, para onde ele vai? Vai para o ponto mais baixo. E o ponto mais baixo é sempre o rio que vai até o mar, né? Então, assim, foi um depósito de lixo que estourou e os resíduos foram descendo até chegar no rio e aí do rio para o mar. Mas aquilo não tem nada a ver com hidrelétrica. A hidrelétrica ajudou a segurar parte daqueles detritos, na verdade. Muito bom esclarecimento. Paulo, nos encaminhando para o final, perspectivas, algo mais que você gostaria de trazer? Sim, nós estamos fazendo o nosso evento agora dia 28 e 29 de março, em Brasília. Nosso objetivo com esse evento é mostrar para as autoridades que vão estar lá a importância, os benefícios e como as hidrelétricas são essenciais para que o governo consiga atingir todas, né? Absolutamente todas as metas aí ambientais, econômicas, sociais, que eles estão buscando, né? A gente é a energia mais barata que tem, a gente não, nós somos a pilha mais limpa e mais barata que existe. Não tem nada mais renovável e mais ambientalmente adequado do que uma usina que dura séculos. Nós temos usina operando no Brasil há 130 anos, temos no mundo há 180. Dura séculos, não emite nenhum resíduo, nenhum. A gente troca óleo uma vez por ano, óleo de lubrificação de mancal, né? Quer dizer, óleo, e isso aí é descartado, o ISO 14000, com todo cuidado, tal. Uhum, Então não gera resíduo, não emite carbono, nada, e dura 2, 3 gerações no mínimo, no mínimo. E se você pega aí, ano passado, 72% de todos os megawatts-hora consumidos no Brasil vieram de hidrelétricas, em especial das grandes, né? Esses primeiros 2 meses de 2023 subiu para 76%. E detalhe pequeno, para usar o nosso amigo ali, detalhe pequeno, a participação das hidrelétricas na matriz caiu para 60%. Quer dizer, a gente com 60% da capacidade instalada tem fornecido 70%, 76% do consumo. Todas as outras fontes juntas, o ano uhum, passado, entregaram 28%. Eólica, solar, biomassa, térmica a gás, térmica a óleo, térmica a carvão, só 28%. As hidrelétricas, 72%. Então, é, a hidroeletricidade é fundamental e ela vai muito além, a importância dela vai muito além da energia em si. Ela tem também a importância de criar os reservatórios estratégicos
que são o segredo do sucesso da nossa agricultura, que é que está pagando as contas do Brasil. Em especial do pequeno agricultor. O grandão, ele tem a alternativa de, e muitas vezes faz, até clandestino, né? Poço artesiano. Ele Uhum. vai lá, faz um poço artesiano, bombeia e irriga. O pequenininho não tem, não se paga o custo de fazer o poço artesiano. Então, ele depende da perenidade dos rios. E as hidrelétricas, ao criarem os reservatórios, elas seguram aquele excesso de chuva de temporais como esses que a gente está vivendo aqui e evita a catástrofe. E na época da seca, ela solta um pouco mais de água e evita que aquele rio seque e o agricultor ou as cidades, abastecimento humano e tal, seja comprometido. Então, assim, é tudo de bom, é questão de Estado, né? Nós precisamos fazer aqui como a Alemanha faz lá fora, né? É, e ouvir olhar o interesse maior da sociedade e parar de ouvir. Tem que ouvir, né? Mas ouvir de uma forma crítica o discurso dos lobbies que têm interesse econômico por trás daquilo que estão dizendo, né? Uhum. É fazer a coisa certa. No Brasil viveu mais de 50 anos com 95, 80% da sua geração hidrelétrica. Foi um período que a gente teve a energia mais limpa, mais barata do mundo. Sim, sim. Em 1990 começou essa demonização de hidrelétrica, está faltando água nas cidades, está faltando água para irrigar, está Exato. faltando água para consumo humano, e a energia elétrica hoje, a nossa energia elétrica é a segunda, terceira mais cara do mundo. Quer dizer, É. vamos parar de fazer o que deu errado e vamos voltar a fazer o que Né? deu certo. Noruega, né, Paulo, que é grande produtora de petróleo, acho que é Noruega e 90% da produção de energia é de hidrelétrica. Eu tô certo? É Exatamente. isso? A Noruega é o terceiro, bom ponto, André. A Noruega é o terceiro maior exportador de petróleo e gás do mundo, e, e ela tem 94% da necessidade de energia, do consumo de energia elétrica dela é atendido através de hidrelétricas. Perfeito. A E é um país hidrelétrica também, é uma fonte conciliadora, né? Pode-se falar isso, né? Gera energia, gera irrigação, benefício social, limpeza de rio, reservatório contra enchente, contra catástrofe. É uma gama tão grande de benefício, né, que chega a ser incalculável. Deveria ser incentivada e não é tributada, né? claro. E emprego, né? Emprego na veia. Emprego, Construção civil. emprego, A construção é, civil é na hora, é na veia ali. Você contratou a hidrelétrica no dia seguinte, contrata-se aí um exército de pessoas para construir, um exército de pessoas para trabalhar nas fábricas que vão produzir as turbinas de geradores, que são 100% nacionais, né? É uma uhum, vantagem importante, né? As outras fontes têm sabe, tem um conteúdo importado muito grande e os empregos são mais na manutenção, né? O uhum. nosso, além dos empregos na manutenção e operação, tem todos os empregos da produção dos equipamentos, da construção civil da usina e mais o dia a dia. E outra, com esse mundo de ambiental, nós somos a fonte que mais emprego gera na área ambiental. Olha só, claro. Nós somos o setor que mais contrata biólogo, Topólogo, ictiólogo, geógrafo. arqueólogo, geólogo, engenheiro ambiental. É o setor que mais dá emprego para os profissionais da área ambiental. Excelente. Paulo, excelente como sempre. Muito grato pela entrevista, pela conversa. E Imagina, eu que agradeço, eu espero que o pessoal que está nos assistindo goste e peço desculpas, eu tenho a tendência, eu sou entusiasmado do tema e eu acabo não, falando não, mais do que, não tem nada do que que pedir desculpa. deveria. Foi excelente. Paulo, um Maravilha. abração, pessoal. Grato por assistir o Power 3 do Brasil. Divulguem essa que é importante. Até mais.